E aí galera, estava pensando aqui que o mês de outubro é bastante conhecido pelas festividades e lendas. Nos quadrinhos tanto da Marvel, DC e outras editoras, temos bastante personagens que são voltados para o lado sobrenatural. Então seria bem interessante focar nessa galera para deixar nosso mês com a cara do Dia das Bruxas. Por isso seria ótimo que vocês comentassem sugestões de vampiros, lobisomens, múmias, bruxas, magos e monstros pra gente comentar aqui no canal. Dessa vez decidi escolher um dos lobisomens mais famosos da Marvel e que já chegou até a fazer aparições nas animações. O Jacob, que é mais conhecido como Jack e que está cercado pelo lado místico desse universo. Então reuni as informações mais importantes sobre ele para a gente saber um pouco mais sobre o anti-herói. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Origem. Tudo começou quando um barão e estudioso da Transilvânia levou a licantropia para sua linhagem, em meados de 1795, quando tentou vingar sua esposa, tentando matar o Drácula. Com isso foi mordido por um lobisomem a serviço do vampiro. Mas como seus filhos nasceram antes desses acontecimentos, seus descendentes não se tornaram lobisomens imediatamente. A maldição sobre a família precisava de um catalisador para ativá-la. E foi lá para a década de 50 que seu tataraneto adquiriu conhecimento sobre o Darkhold, que inclui a origem secreta da licantropia. Ao ler, acabou se tornando um lobisomem e, temendo pela segurança da família, os enviou para a América. Sua esposa se casou novamente, seu filho Jacob passou a se chamar Jack e com sua irmã foram criados em Los Angeles e quando completou 18 anos, a maldição inevitavelmente o atingiu. Por mais ou menos 2 anos, Jack se tornou um lobisomem durante a lua cheia, mas tomou precauções para se trancar. Às vezes, acabava perdendo o controle e escapando. Acredita-se que durante esse tempo ele nunca chegou a tirar a vida de ninguém, apesar de que algumas pessoas que foram atacadas às vezes apareciam com cicatrizes, o que fazia a lenda se tornar ainda mais forte. Tomando o controle e sendo controlado. Ao longo da sua história, ele passou por diversas pessoas que tentaram ajudar e também se aproveitar da sua condição, até mesmo o controlando para fazer experimentos. Seres misteriosos eliminaram parcialmente sua maldição, permitindo mudar de forma voluntariamente e manter seu intelecto humano mesmo transformado. Nesse período, Jack começou a usar suas habilidades para lutar contra o crime. Infelizmente, a maldição ainda se aplicava nas noites de lua cheia, e por isso tinha que se isolar. Pouco tempo depois, começou a trabalhar com médicos que faziam pesquisas usando uma máquina experimental para subverter sua vontade. A Mulher-Aranha o ajudou a escapar, mas ele descobriu que os tratamentos tiveram consequências indesejadas, perdendo o controle sobre as transformações. Por isso, sua forma de lobisomem se tornou ainda mais lupina, com orelhas e focinho mais longos, coluna vertebral bem mais curvada e pernas mais semelhantes às de lobos. Para ficar ainda mais sinistro, um culto de adoração a seres demoníacos tentaram capturar o Jack para usar em rituais. A intenção era sacrificar um lobisomem para que também se tornassem um, e por isso ele passou quase um ano fugindo do culto, mas com a ajuda do Cavaleiro da Lua, finalmente derrotou essa galera. Então decidiu voltar para Los Angeles e nesse período descobriu que sua maldição estava se tornando ainda mais forte. Entrou em contato com o Dr. Michael Morbius, na esperança do cientista ajudá-lo, e por um tempo entrou na formação de uma equipe chamada Filhos da Meia-Noite, onde já vimos diversos personagens famosos como Blade, Motoqueiro Fantasma, Dr. Voodoo, Cavaleiro da Lua, entre outros. A partir daí começou a atuar em diversas missões, lutando contra criaturas mitológicas e relacionadas ao sobrenatural, como vampiros, múmias e seres demoníacos, chegando até mesmo a ter contato com feiticeiros como o Doutor Estranho. Fraquezas. O lobisomem é muito resistente, mas tem uma vulnerabilidade especial a objetos ou armas compostas de prata. Isso acontece porque a prata é útil contra muitas criaturas sobrenaturais ou demoníacas devido à sua natureza mística.
ou seja, se ele receber o que seria um ferimento fatal para um humano comum, é quase certo que morrerá em questão de minutos, mas se for apenas ferido por uma arma de prata por um ferimento leve, levará bastante tempo para se curar, mas vai se regenerar. Sua regeneração é tão poderosa que ele já sofreu ferimentos que seriam fatais para um ser humano comum e mesmo assim sobreviveu. Poderes. Jack é um híbrido de origem sobrenatural. Com muita força de vontade e meditando, mesmo que esteja transformado, é capaz de manter seu intelecto normal. Também é capaz de falar e se parece bastante com o lobisomem clássico que conhecemos. Durante a lua cheia, muda involuntariamente, perdendo suas habilidades cognitivas e parece mais um lobo do que um ser humano comum. Além disso, possui uma força impressionante, sendo capaz de levantar objetos que passam de 1 tonelada, como por exemplo quando arremessou um carro. Enquanto está transformado, tal força se estende aos músculos das pernas, permitindo que salte cerca de 5 metros de altura. Com vigor sobre-humano, sua musculatura produz menos toxinas, também concedendo níveis sobre-humanos de resistência, se esforçando em sua capacidade máxima por horas antes de se cansar. Outros pontos que chamam a atenção são os reflexos e agilidade sobre-humana, dando equilíbrio e coordenação aprimoradas a níveis além dos limites físicos naturais do melhor atleta humano, sem esquecer de mencionar a velocidade sobre-humana que o torna quase invisível durante a noite, aumentando ainda mais aquele clima de terror a quem estiver por perto. E tudo isso se torna ainda mais incrível porque os sentidos do lobisomem são muito superiores, como por exemplo a visão, olfato e audição. Para ficar ainda mais impressionante, pode ver parte do espectro infravermelho e detectar as assinaturas de calor em objetos ou pessoas na total escuridão. Com o olfato apurado, é capaz de sentir o cheiro de outras criaturas vivas em um raio desconhecido, porque certa vez ele foi capaz de localizar uma pessoa do outro lado da cidade. O mesmo acontece com a audição, sendo capaz de ouvir batimentos cardíacos em um raio desconhecido, porque sua audição está muito além da humana. Suas garras e dentes são tão chamativos quanto afiados e resistentes, permitindo que rasgue uma variedade de substâncias com facilidade, como por exemplo tecido, madeira, blocos de concreto e até mesmo alguns metais. É bem comum que o vejamos enfrentando alguns pesos pesados, e mesmo que não seja tão forte quanto os membros da família Hulk, suas garras são capazes de cortar a pele dessa galera. Acredita-se que sua capacidade de cura seja mais de 10 vezes maior que a de uma pessoa comum, sendo tão avançada que pode regenerar sua própria cabeça após o Deadpool explodi-la. Mas até chegar ao ponto de precisar usar o fator de cura, ainda temos a durabilidade sobre-humana, que torna os tecidos do corpo consideravelmente mais duros e resistentes. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? O que acharam dessa ideia da gente trazer esse tipo de vídeo agora em outubro? Comentem aí embaixo suas sugestões, porque eu tô sempre interagindo com vocês e assim fica mais fácil saber o que querem ver por aqui. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações, porque assim não vão perder nada e ainda ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!